Terça-feira tem a análise de fato no Jornal da TVC. O debate hoje é sobre o papel social do jornalismo na contemporaneidade. Quem está aqui no estúdio é a jornalista, professora e pesquisadora Adriana Santiago. Seja pela internet ou no modo tradicional, que inclui aí o jornal impresso, o rádio e a TV, o papel da mídia nunca ficou ali tão ligado ao jornalismo. Mas cabe a nós, profissionais da comunicação, como questão de ética, usar os fatos para defender a verdade e o interesse público. Adriana, boa noite, muito bem-vinda. Boa noite. Qual é exatamente o papel da mídia na construção da conjuntura política atual do Brasil nesse momento? E aí eu vou segmentar bem desde o impeachment da presidenta Dilma Rousseff até agora. Tá bom. A mídia ela é muito importante para a sociedade, não é? Por quê? Porque ela serve como mediadora entre a realidade, o que está acontecendo, né, no cotidiano das pessoas, nos governos, com a sociedade que não tem tempo, né, de estar tentando analisar, verificar o que acontece no cotidiano. Então, a forma de interpretar, né, colocar para a sociedade é muito importante. Então, se a mídia ela tem uma interpretação viciada ou que não atende ao interesse da população, ao interesse público, a população vai tender a ter uma informação viciada também. Certo. E aí, de forma que não vai exercer sua cidadania por completo. O jornalismo está nesse contexto de vício, na sua opinião, atualmente, por exemplo? Sim, o jornalismo é o principal porta-voz, né? Há algum tempo atrás, quando nós tínhamos uma pesquisa de mídia nacional, dizia que era uma pesquisa de confiança da população. Existia a igreja como a primeira e depois vinha a televisão, o Jornal Nacional. Eu sempre brincava que vinha primeiro Deus, depois vinha o William Bonner, né? Então você tem que perceber o grau de credibilidade e aceitação do que vem da televisão. E isso, essa comodidade, esse conformismo não é bom para ninguém, por exemplo. Não, não é. Se a gente prestar atenção, é preciso que, para a gente poder reagir, para poder transformar a sociedade, nós precisamos também revolucionar a nós mesmos. Como é que nós vamos saber que existem outras coisas? Como é que nós vamos entender que existem outras possibilidades de vida se aquela informação não chega para mim? Como é que eu posso saber que eu posso mudar a sociedade, que eu posso mudar o mundo, se essa alternativa não me aparece? Aí a gente passa para a opinião pública, que tem sido usado como argumento para atitudes políticas, atitudes de comunidades inteiras hoje em dia. Isso também é um problema, na sua opinião? Quando se usa a opinião pública como defesa e argumento? Tá. A opinião pública, normalmente, ela é formada a partir do que ela recebe de informação, não é isso? Então, o que retroalimenta? Ao mesmo tempo que as pessoas recebem uma informação que ela não vem com subsídios, quer dizer, os dois lados da informação ou todas as possibilidades dessa informação, como é que eu vou formar uma opinião pública verdadeiramente do público? Né? Então, existe essa dificuldade. A outra questão é que usam como opinião pública o que a gente chama do que é interessante. Sim. O jornalismo, ou toda a mídia em comum, ela pode oferecer duas coisas, o que é importante e o que é interessante. As duas coisas são funções que nós temos que exercer. Mas o que é o importante? É o serviço público, é o que faz com que você mude, revolucione a sociedade, que você possa promover democracia. E isso é o importante. E as pessoas nem sabem, às vezes, o que elas precisam disso. E reflete no E qualidade de vida para elas. Pois é, e o interessante é o diversional, né? E o que gera Ibope também? E o que gera Ibope, né? O que faz com que as pessoas leiam, o que faz com que atrai as pessoas. Então, isso, por conta que a mídia é um produto e é um negócio, por conta disso, nós estamos esquecendo o que é importante, ou está caindo um pouco na balança e aumentando o peso do que é interessante ou do que é desinteressante, né? E é empacotado como se fosse alguma coisa que valesse a pena. A opinião pública, ela pega carona na ideologia política, na sua opinião? Ela está atrelada? Lógico, nós somos feitos, né, de política. Não adianta alguém dizer, olha, eu não sou político, todos somos. Ao dizer bom dia a quem Tem gente que diz que nem quer saber de política, deveria saber muito, né, inclusive. Não, mas não tem como, porque a pessoa, por exemplo, ela, quando ela diz bom dia, porque ela tem que ter uma boa
né, um bom convívio com a sociedade. Ele é um ato político. É um ato político, né? Quando você cede, quando você luta por alguma coisa, quando você não deixa alguém entrar na frente da sua fila, ele é um ato político. Então, o jornalismo, ele vai falar o tempo todo para um público, né? Para um público que ele entende, por exemplo, o jornalismo dos grandes meios de comunicação. Ele vai tentar falar com o centro, né? Para tentar atingir a todos, porque você tem você fala um para todos, né? Só que o que acontece? Se a gente vivesse hoje em dia um mundo utópico, só esquerda e direita, nós teríamos pelo menos 2 veículos de comunicação, um para falar para um lado e o outro para falar para o outro. Como a coloração é muito mais, né, é muito mais densa, nós falamos o quê? Nós tentamos falar o mais isento, né, o mais objetivo possível. Para quê? Para que a gente possa ser justo, né, e ter uma equidade na informação aos polos mais extremos. Gente, a Adriana está falando com toda a propriedade, ela é especialista no assunto, e aí eu vou cutucar mais um pouco aqui. A gente tem 2 exemplos de eleição, a dos Estados Unidos, do presidente Trump, e aqui no Brasil, do presidente Bolsonaro, de mídia atuando e a população comprando esse produto, dado a isso a eleição dos 2. Está na hora de questionar ou esse não é o papel do cidadão? Não, o papel do cidadão é sempre revolucionar, é sempre promover democracia e estarmos juntos nessa mudança. Agora, o que acontece com Trump e o Bolsonaro é que eles não usam a mídia formal, eles usaram a mídia direta. Que tem mais alcance? Exatamente. Tem mais alcance? Não, tem e também tem mais direto. Fala com você. Exato, Tá. sem mediação de um profissional, por exemplo. E funcionou, pelo que a gente Exatamente. viu, né? Quando você vai usar uma informação, você tem um tratamento e uma responsabilidade social para isso. Nesse caso, eles começaram a usar as mídias e as redes sociais para driblar, né, essa mediação que era feita pelos jornalistas ou pela mídia formal. E aí tem um problema nessa história que a gente tem que prestar atenção. É como a gente começar a achar que não precisa mais da mídia. Aí, se eu não precisar mais do jornalismo, por exemplo, aí eu vou ter um mundo sem mediação. Então, o que é que o político vai fazer? Qualquer político vai fazer. Ele vai fazer que você elogie e que você goste dele. Sim. E qualquer crítica que você fizer a ele, qualquer aspecto político, qualquer crítica que você fizer a ele, você é um inimigo, porque você vai comprometer o meu eleitorado. Então, o que é que acontece? A primeira coisa que Trump e Bolsonaro fizeram foi decretar a mídia como inimigas. Como inimiga. Tem E outra não palavra. é isso, né? Não é isso. A mídia não é uma adversária. Ela pode errar, principalmente o jornalismo, pode em alguns Não, e momentos... até pode ser né? adversária se ficar aliada ao cidadão, por exemplo. Exatamente, Né? que é o que ser deve esse o ser papel. feito. Uma função é promover democracia e defender o interesse público. Então, isso é o que nós temos que fazer. Então, sem a gente, como é que as pessoas vão mudar o mundo? Como é que vai promover uma democracia? Como é que as pessoas vão saber o que deve ou não deve acontecer? Lógico que nós não somos os donos da verdade, mas a gente pode tratar a informação e mostrar para as pessoas de forma equilibrada. Não só um lado da história. O WhatsApp mente. O WhatsApp mente o tempo todo, porque quem está por trás dele... verbo. Porque quem está por trás dele é um político com interesse de ser político e continuar político. A gente aprende na faculdade desde sempre que tem que analisar os fatos e, enfim, passar para o telespectador o fato. E aí vem o papel do jornalista dentro desse contexto da mídia. Qual é o futuro do jornalista aí na mídia, na sua opinião? Gente, o futuro jornalista, eu acho, assim, eu sou um otimista, eu adoro o jornalismo todo, no jornalismo, ensino o jornalismo, pesquiso o jornalismo. E eu acho o seguinte, nós estamos, toda vez que o jornalismo ele é combatido, ele se torna adversário, eu adoro isso. O jornalista ele tem que ser adversário do poder político, ele tem que ser adversário e a favor da população. A população espera isso do jornalismo. Então, o que está acontecendo agora? Uma reação dos profissionais jornalistas. Se a mídia formal, né, ela não está te dando essa oportunidade, o que é que os jornalistas fizeram? Estão criando... Foi para o YouTube, criando modelos independentes, quer seja nas redes sociais, YouTube, ou então verdadeiros bons veículos de comunicação. Por exemplo, no Brasil não é impossível fazer bom jornalismo, certo? Aí vem um rapaz que ganhou o prêmio Pulitzer de jornalismo, que é a referência... Que é o maior prêmio de jornalista mundial. Esse rapaz ganhou e ele é um norte-americano que mora no Brasil, que é o Glenn... Está falando do The Intercept, perdão. Que é Glenn o Glenn Greenhalgh, que é o editor, né, o criador do The Intercept, que hoje está revolucionando, né, o campo social brasileiro.
porque ele está trazendo, ninguém conseguiu. Veja só, há 4 meses, né, as entranhas da Lava Jato estão sendo colocadas, né, todos os erros que estão colocando, poucas reações em relação a isso, mas ninguém contestou. É verdade. Isso significa bom jornalismo. E ele fez aonde? Significa jornalismo, ponto, né? Jornalismo, que é o que ponto. a gente E ele não fez tem isso visto, aonde? então. No Brasil. No Brasil. Veio Se ele lá de pode fora. fazer isso no Brasil, eu também posso, e você também pode. E a população tem que acreditar na gente o tempo todo. E a gente tenta todo dia, né? Todo dia. Adriana, muito obrigado pela presença. Volte sempre Obrigada. aqui, viu?